Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo deste mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas que vai discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. Nessa edição, nós vamos falar sobre dois setores que têm sido afetados nos últimos anos. Primeiro pela pandemia e agora com as enchentes, que é o setor do turismo e o setor de eventos. Segundo o governo do estado, a recuperação do setor turístico é estimada em R$1 bilhão, sem contar, obviamente, toda a cadeia de eventos e os empregos gerados, alguns deles em risco, nesta fase da enchente que nós vivemos. Hoje nós vamos ter os convidados, não aqui no estúdio, no sofá, mas de forma virtual, nessa tela que está aqui ao fundo, e vamos revezando cada um deles. Primeira das nossas entrevistadas é a Amanda Paim, que é coordenadora estadual da Economia Criativa e Turismo do SEBRAE do Rio Grande do Sul. Amanda, privilégio contar contigo aqui nessa tarde. Eu tive a oportunidade de, alguns meses atrás, acompanhar uma apresentação sobre o turismo em Porto Alegre, feita num trabalho desenvolvido pelo SEBRAE. Nesse momento pós-pandemia, como é que a gente pode pensar esta possibilidade de atração turística numa cidade hoje sem aeroporto, para a região metropolitana como um todo, né? Uma região sem aeroporto, para a região metropolitana de Porto Alegre. Obrigado por estar conosco aqui, uma boa noite. Obrigada pelo convite, super importante a gente falar sobre a retomada desse setor que muitas vezes é o primeiro emprego de muitas pessoas, que tem 99% do setor é composto por pequenas empresas. E o que a gente está passando realmente é uma grande tragédia, com um caminho muito longo de recuperação. Vou te responder num segundo momento essa pergunta e vou trazer um pouquinho de... para a gente recuperar a economia do turismo e voltar a ter turista, a gente tem um momento que é recuperar os negócios. E a gente teve 83% das empresas que na pesquisa feita pelo SEBRAE junto com o governo do estado informaram que foram muito impactadas pela essa crise climática toda, né? Então, a gente tem aí as empresas deixando de faturar, boa parte delas com prejuízos muito grandes na sua infraestrutura, no seu estoque, nos seus materiais. Então, esse olhar de como que a gente apoia, quais são as medidas para salvar esses CNPJs é fundamental, né? 82% das empresas da cadeia de turismo precisam de crédito. Então, crédito é a demanda principal desse setor. E crédito barato, né, Amanda? Sem um endividamento. E crédito barato, né? Crédito barato, a gente precisa realmente de condições diferenciadas. Vale dizer que saímos de uma pandemia quase ontem, né? Então, muitas dessas empresas já possuíam financiamento ativos em função de uma pandemia. Então, realmente, a recuperação do turismo, ele é um setor que ele foi duramente impactado pela pandemia, duramente impactado por essa crise, e é um dos setores que mais demora para voltar a produzir. Há pouco, conversei, inclusive, com o superintendente do SEBRAE sobre um programa que o SEBRAE tem para a recuperação dos espaços físicos. Isso vale para o setor de turismo, né? Vale para restaurantes, bares, lugares que efetivamente recebem e atraem turistas. Também tem essa possibilidade de que esse é um recurso a fundo perdido, né? As pessoas não têm que pagar por ele depois. Exatamente. Então, para esse primeiro ponto de recuperação dos negócios, a gente tem duas alternativas que o SEBRAE coloca à disposição para as empresas, né? E no turismo, a gente já tem mais de 200 empresas que já solicitaram esse recurso. Como funciona? É o Supera, né? SEBRAE Tech Supera, onde a empresa ela recebe um bônus para ajudar na reconstrução. Um bônus inicial, né? Esse valor depende também do porte da empresa, e ele recebe, para aplicar esse bônus, uma consultoria para ajudar como que ele reestrutura o negócio dele. O que é mais importante para ele retomar o negócio dele? É o equipamento, é o forno, é o freezer, é mobiliário? Então, tem esse bônus para ajudar a reconstruir inicialmente e ele voltar a operar o quanto antes. Então, essa é o primeiro ponto aí que é importante a gente reforçar, que isso está à disposição para as empresas. Elas se credenciam numa landing page, que é SEBRAE Tech Supera, para ser contatada pelo SEBRAE, que vai dar toda a orientação do passo a passo para receber esse bônus que ajuda na reconstrução do negócio. Então, essa é uma medida muito importante. Agora, Amanda, tem um ponto
que eu acho que junta mais ou menos o que eu lhe perguntava e o que você coloca. Vou pegar o exemplo, por exemplo, do Cais Embarcadero, né? que ajudou muito ao desenvolvimento, à retomada do turismo em Porto Alegre. O Cais Embarcadero está destruído e precisa ser retomado. Mas a gente precisa também fazer com que o frequentador volte ao Cais Embarcadero e que a gente consiga atrair pessoas para cá. O que o setor discute nesse momento de estratégia para a retomada da confiança do turista que vinha em forma crescente ao Rio Grande do Sul nos últimos anos, e a gente está falando muito especialmente aqui também da região metropolitana? Então, aí, enxergando que precisamos olhar os negócios, como que esses negócios voltam a operar, voltam a faturar? Com pessoas. O turismo não se faz sem pessoas consumindo, sem pessoas andando pelas ruas, sem as pessoas viajando. Então, o grande convite, a grande convocação que a gente faz para os gaúchos, para a nossa gente, é que consuma, que vá ao restaurante, que vá ao centro de Porto Alegre, que faça suas viagens, que reprograme suas férias, porque se a gente não consumir, se a gente não for a esses estabelecimentos, além deles terem sido fechados, além deles terem tido prejuízo da sua estrutura, eles pararam de faturar e tiveram uma queda brusca no seu faturamento. Então, tem várias iniciativas, você vai estar participando de algumas delas, mas a iniciativa privada está muito organizada, também pensando alternativas, o governo do estado também está fazendo um trabalho nesse sentido, de organizar campanhas que chamem, né, o consumidor para a rua. E a gente tem um projeto também que é o Viva RS, que é uma plataforma de experiências de turismo, então tem muita informação ali. Tem a ação do Destino Poa, que é um portal com todas as informações, que também vai estar olhando para uma ação de estímulo ao consumo. Então, tem iniciativas surgindo nesse sentido, que junto com os eventos também atrai as pessoas para a rua. Então, é esse movimento que começa agora a se formar para mobilizar as pessoas, para criar estímulos, né? Além do ajudar, mas também criar estímulos que reforcem a segurança e ofereçam benefícios para o consumidor voltar a consumir de uma forma até maior do que antes, que vai ser necessário. Quando você fala aí sobre esse estímulo ao consumidor voltar a consumir, frequentar os lugares, claro, me vem muito do próprio gaúcho, né? Que está aqui. Perfeito. E que tem que fazer a cidade se movimentar. A gente tem que dar um olhar para fora também e fazer com que as pessoas confiem no Rio Grande do Sul, esse estado. Ninguém quer visitar um local destruído, mas um local reconstruído, reformulado, sim. Qual é o timing que a gente tem para que nós possamos voltar a ser um polo de atração turística, Amanda? Então, bem importante essa fala. A gente está passando por um luto muito grande, né? De ver a nossa cidade ficando suja, sendo destruída, aquela infraestrutura que a gente tanto batalhou para ter, né, de ter um aeroporto internacional bonito do porte que ter, ver alagado, o embarcadero que a gente esperou tanto tempo para ter, ver alagado. Então, passamos por esse luto. Mas agora é um momento que, para a gente ajudar a nossa economia a voltar, o luto é uma coisa para a gente viver dentro de casa. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa usar a nossa voz e o nosso espaço para mostrar o lado do que ficou de pé, do que está voltando. Precisamos criar uma onda de confiança para esse consumidor voltar a consumir. Né? Então, vamos ter muito do gaúcho mesmo, né? A gente tem aí no período de férias de inverno, quase 70% do fluxo é de fora do estado e que, em função do aeroporto, vai ser reduzido, mas essa mensagem de terra arrasada, ela já teve audiência até agora. A gente precisa trazer para a mídia, trazer para os espaços, trazer para as pessoas aquela imagem de que estamos voltando. Estamos reconstruindo e estamos esperando as pessoas para sobreviver. Então, essa mensagem a gente precisa mudar e precisa gerar vontade das pessoas. Eu estou aqui te ouvindo, viu, Amanda, e pensando como é que a gente espalha isso para a região metropolitana. E talvez seja o momento da gente divulgar aquele bom restaurante que tem em Novo Hamburgo, em Viamão, lá em Águas Claras, na zona sul de Porto Alegre, longe da sua casa. Ou seja, é o momento da gente circular na nossa região para que esses negócios também se reergam, né? Perfeito, André. A gente precisa voltar a colocar nos feeds, nos nossos stories, nossa mensagem, aquelas coisas que estão bonitas, né? Chega da rua
alagada. Eu não estou dizendo que a gente não está dando atenção para isso, é importante, mas essa pauta ela não vai ajudar na recuperação dos negócios. Enquanto a gente ficar compartilhando a tragédia, isso não ajuda e afasta o consumidor. Então, a gente precisa mostrar que, diante do caos, tem aquele restaurante que voltou a operar, tem aquele lugar bonito que dá para visitar, que dá para ir para a família, para passar um final de semana. Então, a gente voltar a compartilhar os bons momentos, os bons lugares, os lugares que voltaram. E que isso seja aí um movimento de retomada coletivo, porque nós merecemos ter lazer, nós merecemos ter bons momentos, nós merecemos curtir, não é errado curtir e ir no restaurante, não é errado curtir, tomar um café no meio da tarde. Isso faz bem para a cabeça da gente nesse momento, mais que nunca. Então, nós precisamos nos cuidar, e nos cuidar é nos proporcionar bons momentos. Então, esse é um convite que a gente faz. O turismo ele não existe sem pessoas consumindo. Amanda. E tem locais aguardando para as pessoas para isso. Amanda Paim, do Sebrae, do Rio Grande do Sul, muito obrigado por estar conosco aqui essa noite no Mundo Cidades. Um abraço, bom trabalho. Um abraço, obrigada. Obrigado. A gente vai seguir conversando nesse tema. Está conosco também o economista Abdon Barreto Filho, que faz diagnósticos e prognósticos sobre o fenômeno turístico com ênfase no city marketing, né? E o Abdon é um dos nomes mais experientes aqui do turismo do Rio Grande do Sul e que compartilha com a gente agora também um pouco da sua experiência. O que eu acho importante a gente destacar é que quando a gente conversou com a Amanda cita muito essa necessidade da retomada dos negócios e da importância que tem que nós, cidadãos, possamos ir para a rua, desta conexão entre os municípios aqui da região metropolitana. Agora a gente vai tentar trazer com o professor Abdon justamente esta necessidade que a gente tem da busca de pessoas de outros municípios para virem para cá. Professor, uma boa noite. Olá, jornalista Machado, é um prazer falar contigo. Estou à disposição para discutir temas tão relevantes como esse. Pois é, professor Abdon, a Amanda há pouco conversava conosco sobre essa necessidade, primeiro, dos negócios do trade turístico se reerguerem. E a gente discutia com ela qual é o desafio para nós voltarmos a atrair turistas para cá. Né? Que caminho o senhor daria para que, mais uma vez, o paulista, o mineiro, o nosso vizinho argentino queiram fazer do Rio Grande do Sul seu destino turístico? Bem, essa pergunta, como você sabe, é uma tese de doutorado. Eu trabalho com isso há alguns anos e eu queria lembrar os verbos que o fenômeno turístico pratica e utiliza. É o transportar, visitar, comer, entreter, comprar, dormir. Esses verbos fazem com que a gente lembre que o turismo significa o deslocamento da sua residência para outro local, utilizando os serviços que essa cidade possui. O grande problema é que o turismo, o fenômeno turístico, que nós já tratamos como fenômeno, exige uma série de decisões. O primeiro dela é o posicionamento da cidade, né? Tratando-se de turismo urbano. O que é que a cidade quer com o turismo? Né? Porque, geralmente, existe uma ignorância pluralista, onde esse setor está carregado de pessoas novas, inexperientes, ou cabide político, onde não há uma continuidade dos trabalhos. Não tem que inventar roda. O que é que a cidade quer? Se ela quer trabalhar com turismo rural ou urbano. Neste caso, turismo urbano. Dentro do turismo urbano, qual é o posicionamento dela? E aí nós continuamos o trabalho. Eu acredito que Porto Alegre, ultimamente, tem perdido muito espaço no setor, no caso de Porto Alegre, do turismo de negócios e eventos. Entretanto, é uma cidade que houve investimentos na área de entretenimento e lazer, na área da gastronomia, na área, por exemplo, de eventos que marcaram presença, mas isso só não basta. Tem que haver uma continuidade. Quanto à região metropolitana, que isso foi algo que é um desafio muito grande, é necessário, sim, a gente fazer um diagnóstico
para saber se os prefeitos, se as câmaras dos vereadores, se as comunidades querem trabalhar efetivamente com turismo. Porque, para o visitante, a imagem que a cidade propõe a se posicionar no mercado, ela tem um papel fundamental. Eu acho que a enchente colocou a gente, no mundo todo, está todo mundo coitadinho de Porto Alegre, coitadinho do Rio Grande do Sul, está na hora da reconstrução. Nós temos que transformar isso com ações no mercado. Agora, que ações são essas? Professor, qual é o tempo, o time que se tem para que seja realizado, sem que se destrua a cadeia? Porque se você tem lá o restaurante que não está sendo visitado, o hotel que não tem hóspedes, esses hotéis vão fechar se a gente não conseguir a retomada. Que tempo tem para a sobrevivência desses negócios até que efetivamente se volte a ter um fluxo que seja adequado para a manutenção e depois o crescimento dessa cadeia? Ontem, essa pergunta, jornalista André, foi feita a mim, um trabalho que eu estou fazendo de diagnóstico. Realmente é um grande desafio e nós não podemos mentir. Tem empresas e 80% do receptivo, hotelaria, restaurante, lanchonete, empresas de eventos, são pequenas empresas. Nós estamos passando por uma tragédia climática que nunca houve. Algumas vão ter que achar alternativas pessoais, reservas, poupanças, empréstimos. É fundamental o recurso público, já que a federação, nacionalmente, é que tem mais dinheiro, é necessário apoio, sim. Agora, curto prazo. A curto prazo, aí tem uma lei do marketing, que ela é muito importante, que é mais barato vender para os mesmos do que para outros. Nesse momento, o banco de dados do município, do hotel, do restaurante, a base dos seus clientes devem ser contatados para que eles possam, de alguma forma, rever e contribuir através do consumo sustentável. Bom, professor, o que o senhor tem visto até agora dos movimentos que foram feitos pelos governos, nas três esferas, estadual, federal e municipal, de atenção ao setor do turismo diante dessa tragédia que nós vivemos? Olha, analisando em primeira instância, eu vi que houve a aprovação dos 17 setores, houve uma aprovação do pagamento de impostos através do PES, do Programa Federal. Estadual, eu sei que está tendo muita conversa, mas, infelizmente, nós tivemos um problema seríssimo no governo do Estado, que parece que teve 7 secretários diferentes depois do fim do governo Sartori, onde eu tive a honra de participar. É uma decisão política, assim, mas praticamente eu não vi nada. Eu estava vendo algumas ações muito boas de Gramado e Canela, que realmente são os mais importantes, fazendo um trabalho de mídia nas redes sociais, a discussão toda, parece que o ministro está chegando aí para conversar, mas é muito pouco. É importante, sim, que a gente resgate a imagem de hospitalidade na temporada mais importante do turismo gaúcho, que é o inverno. Então, é necessário, sim, uma campanha promocional através de informações à imprensa, programas como o seu e outros, para dizer, olha, gente, nós sofremos, mas estamos vivos. Esse é o caminho que eu ia lhe perguntar, inclusive, para a gente encaminhar o encerramento, professor Abdon. Nós estamos, nesse momento, sem aeroportos, ou pelo menos sem o aeroporto de Porto Alegre. Temos aqui a base aérea de Canoas, o aeroporto de Caxias, que trabalham precariamente. Ou seja, é difícil do turista de fora vir para cá. Mas talvez seja um grande momento, uma oportunidade para reativar o turismo dentro do estado. Esses hotéis, da Serra especialmente, o senhor está citando aí Gramado e Canela, é momento de promoção, professor Abdon, para chamar ainda mais até o próprio turista empobrecido hoje do Rio Grande do Sul? É verdade, concordo plenamente contigo, e aí que tem a estratégia do city market, do marketing da cidade. Infelizmente, algumas autoridades nem sabem o que é isso. Aí ficam falando bobagem,
A ideia é reunir, por exemplo, quais os destinos capazes de atrair. Bem, nós temos lá 371 municípios, 27 regiões turísticas. Quais das 27 regiões turísticas que são capazes de atrair visitantes do próprio estado? Aí tem os livros, 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros. Por exemplo, fui chamado para fazer uma palestra para discutir o caso da Serra. E nós descobrimos que os principais emissores para a Serra, a nível rodoviário, estão em Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo. Então, nós temos que ir lá, fazer um roadshow, fazer eventos, enviar e-mail, enviar notícia, fazer um trabalho de corpo a corpo, one-to-one, B2C, B2B. Essa é a linguagem do turismo. Nós temos que trabalhar. Quanto a Porto Alegre, nós estamos completamente esquecidos nessa área. Até agora, eu não sei o que está acontecendo, mas o prefeito é uma pessoa que eu respeito muito, mas eu tenho a impressão que é isso aí. Bom, obrigado. Professor Abton Barreto, eu, assim como o senhor, eu sei que o senhor é um defensor, eu sou um defensor da Secretaria de Turismo e Eventos do município. Eu acho que é um caminho importante. Obrigado, professor Abton, obrigado por estar conosco aqui. Estou à disposição. Obrigado. Professor Abton, que é especialista em City Marketing, né? Esse tema que ele trouxe aí no final sobre essa importância desse domínio da cadeia e dos municípios saberem efetivamente onde vão, né? No segundo bloco desse programa nós vamos tratar sobre a área de eventos, mas agora nós vamos falar sobre um dos segmentos que sente diretamente o impacto de qualquer problema em uma cidade, que é a rede hoteleira. É sobre isso que nós conversamos agora com o gerente de relacionamento da maior rede de hotéis de Porto Alegre, que é a rede Master de Hotéis. Roberto Snell está junto conosco para que a gente possa falar sobre esse assunto. O Master tem uma questão muito especial, né? O Master tem um conjunto grande de hotéis em Porto Alegre, são 7 hotéis, e do período mais duro das enchentes, o Master teve com a maior parte dos seus hotéis fechados, né, com 2 hotéis apenas abertos. Já retornou à normalidade, né? Uma boa noite, seja bem-vindo aqui ao BraTV. Boa noite, André. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de tu dar voz ao nosso segmento do turismo e hotelaria de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E respondendo à tua pergunta, estamos nos recuperando aos poucos, já estamos com 3 hotéis abertos, dos 7, e vamos apostar em reabrir mais 2 até sexta-feira. Apesar da ocupação estar bem acanhada, mas nós temos que recomeçar de algum ponto, né? E estamos fazendo essa aposta. A gente, né, tem tratado desta questão do turismo, dos problemas que enfrenta, os desafios agora. Um deles, obviamente, é a parte de aeroporto, né, com grande complicação aqui em Porto Alegre. Quais são as estratégias que o setor hoteleiro está adotando para poder ter uma taxa de ocupação que seja razoável para a manutenção desses estabelecimentos? Primeiramente, André, a gente está também apostando que, mesmo com as dificuldades que a Fraport tem de poder garantir um período que vai reabrir, acreditando que essa alternativa do aeroporto, da base aérea, o de Caxias, possam suprir minimamente essa parcela de executivos que precisa dar continuidade ao trabalho e vir para cá fomentando o turismo de negócios. Porém, a nossa estratégia é poder atingir o público regional, propriamente dito, porque agora com as estradas se restabelecendo, retoma aquele movimento via terrestre e que, a exemplo do que aconteceu no pós-pandemia, provavelmente vai ser fortalecido, ou seja, as pessoas do próprio Rio Grande do Sul vão ter que vir à capital para fazer resoluções 1000, dentre elas questões de saúde, questões práticas do dia a dia que necessitam de uma vinda à capital e até por questões familiares, né? E isso é um dos pontos que a gente está apostando. Outra é a aposta nas empresas e segmentos que estão trabalhando na reconstrução do Rio Grande do Sul, porque muitas empresas estão vindo de fora trazendo técnicos, executivos, etc., que vão precisar se hospedar enquanto trabalham na reconstrução do Estado. Bom, o perfil do cliente da rede em situação normal, qual é ele? Qual é o percentual de gaúchos e pessoas de fora que vocês têm no hotel em geral, então? Em geral, o público maior é doméstico do Brasil mesmo, né? Em torno de 60%. Nós temos, então, pós-pandemia, como eu te falei, um incremento até surpreendente de pessoas do próprio Rio Grande do Sul vindo para a capital e
especialmente surpreendente porque começaram a ocupar os hotéis da capital nos finais de semana, que era um grande gargalo ruim para a hotelaria dos últimos 20 anos. A hotelaria tinha uma ocupação boa de segunda a quinta, de sexta a domingo ela ficava às moscas, né? E isso mudou e nós estamos apostando nesse incremento. Na Master, nós tivemos um incremento pós-pandemia de 147% no que diz respeito à comparação com os períodos anteriores à pandemia. Nós não fizemos essa medição agora. Dentro desse grupo de brasileiros, são muitos gaúchos dentro desse processo? Sim. Nós temos em torno de 40% de gaúchos, né, que fazem esse, vamos dizer assim, turismo de negócios regional. Porque nós temos, no Rio Grande do Sul, uma peculiaridade que é essa extensão continental quase, né? A gente pode se comparar a tantos outros países unidos lá da Europa e a extensão é muito grande. Então, esse turismo interno é grande porque as distâncias são também enormes e as pessoas precisam se deslocar até a capital por questões estratégicas. Então, esse é um público muito importante da gente recuperar e aumentar, é a nossa aposta. A gente tratava aqui no começo do programa, Snell, sobre a necessidade da recuperação desses atrativos turísticos, né? Eu cito o Cais Embarcadeiro, por exemplo, mas outros lugares em Porto Alegre onde as pessoas vêm para visitar, né? A gente vai tem os shoppings funcionando normalmente, mas os eventos, por exemplo, deram uma paralisada e a gente espera sejam retomados em seguida. Você acredita que se pode ter algum outro tipo de estratégia para superar a ausência desses atrativos? Ou isso é fatal para a rede hoteleira, a gente vai ter que enfrentar esse período? Infelizmente é fatal, André, porque como nós temos como vocação o turismo de eventos, feiras e negócios, esses congressos que foram transferidos ou até cancelados e que normalmente ocupam o calendário no segundo semestre, vão nos rachar. Tanto que nós temos que agora buscar juntar forças para poder manter os empregos, manter os hotéis abertos, continuar arrecadando imposto, pagando os tributos, que é uma coisa que a gente está reivindicando também, né, André? Nesse período a gente deveria ser aliviado de tantas coisas, mas o importante é dizer, não tem como substituir esse movimento que não vai acontecer. Isso vai ser uma violenta e impactante situação a ser enfrentada, pior que a da pandemia. Então, eu acredito que a gente vai ter que se ressignificar como segmento, né, a hotelaria em especial, mas também inclui aqui os restaurantes, as agências de turismo, empresas de transporte, porque quem não conseguir criar e ressignificar vai estar fadado ao fechamento, porque é insustentável sem movimento desses eventos o turismo se manter. Bom, eu acredito na força que nós tenhamos de resiliência, etc., mas o prejuízo está posto. Isso é inevitável. Roberto Snell, que é gerente de relacionamento da Rede Master. Obrigado, Snell, por estar conosco. No próximo bloco nós vamos dar muita atenção agora para o setor de eventos, que eu acho que vai ser um tema muito importante e que tem tudo a ver com a hotelaria e com o turismo. Obrigado, Snell. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado. O Multicidade faz um intervalo e logo em seguida a gente volta para tratar também do setor de eventos. Estamos de volta com o Multicidades, hoje falando sobre o desafio dos setores do turismo e do setor de eventos. No primeiro bloco, a gente conversou bastante sobre o setor de turismo e nesse segundo bloco nós vamos falar mais sobre o setor de eventos. Está conosco o sócio-diretor da empresa GAN3, que é um consórcio entre diversas empresas para a administração do Parque da Harmonia, o Parque Maurício Celório Sobrinho, e nem é conosco o Vinícius Garcia. Vinícius, uma boa noite. A gente falou bastante sobre turismo aqui no começo do programa e muito do que foi dito coloca uma relação absolutamente natural entre turismo e eventos. A gente sabe que ali no Parque da Harmonia tínhamos alguns eventos programados que precisavam ser cancelados em razão dessa enchente que nós tivemos. Qual é a situação e perspectiva que vocês veem agora para a retomada de todo o setor? Uma boa noite. Boa noite, André. Prazer estar com vocês aqui e conversar, né, com a audiência aí sobre esse tema tão importante para nós, que é a economia de turismo e eventos, né, que é uma economia circular aí, que gira, né, a nível nacional, por exemplo, 8% do PIB, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho dos números grandes, né? A gente está falando de quase 900 bilhões por ano. E estamos falando de mais de 7 milhões de empregos.
Essa economia ela é essencial para qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país. E nós, obviamente, fomos afetados de uma forma muito contundente, né? Principalmente, além da infraestrutura geral, mas principalmente nessa região mais próxima da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre teve aí, né, os seus principais equipamentos turísticos afetados e, obviamente, por isso também muitos dos eventos. Um dos temas mais complexos que nós temos hoje, né, no nosso setor, né, falando da economia de turismo e eventos, é o de mobilidade, né? Nós estamos com um problema gravíssimo de aeroporto, né? Esse problema, do que a gente tem avaliado e acompanhado, se tem uma sequência de informações meio atabaloadas, né, e que estão prejudicando enormemente o setor de eventos. Né? A gente já viu aí informações de que iria abrir em agosto, depois setembro, agora dezembro. E é importante entender, tá, que no mundo, tá, depois de guerra, a primeira coisa que é reconstruída numa cidade ou num estado é o aeroporto. E o aeroporto é um tema nevrálgico, né? A gente vai até acompanhar o que aconteceu agora na Alemanha, porque aconteceu uma situação parecida e teve também um alagamento de aeroporto. A gente vai ter que acompanhar ali, né, finamente ali para entender quanto tempo eles vão levar também para retomar. Agora, tem que se ter uma ação muito mais enérgica. E no momento que se faz uma divulgação de qualquer tipo de previsão, não pode se fazer uma divulgação de previsão simplesmente dizendo que o aeroporto só vai abrir em dezembro. Tem que vir com toda a outra parte para mostrar como que os aeroportos que já existem vão ser potencializados, suas estruturas e a parte técnica, etc., para aumentar esse volume. Porque não é suficiente. O mercado, assim, ele vai para, né, vai o ralo. Porque e isso precisa... Eu tenho acompanhado muito de perto, enfim, algumas iniciativas, né? Vocês têm um grupo que chama Renasce, né? Dentro desse processo com o setor de evento e turismo. Mas me parece que muito além das ajudas pontuais que se tem no momento de crise, o que o setor quer é trabalhar. Né? Qual é o aeroporto é uma peça fundamental, sobretudo estamos falando, por exemplo, da atração de grandes shows, da vinda de palestrantes de fora para cá, situações nesse sentido. Vamos supor, Vinícius, que essa última informação do aeroporto é que nós vamos contar com ela, pelo menos nesse instante, do mês de dezembro. Qual é a perspectiva que tem nesse segundo semestre, se nós tivermos uma cidade com a precariedade do acesso, que é o que nós temos hoje com o uso da base aérea de Canoas, por exemplo? Olha, o que nós estamos procurando direcionar, tá? Eu aqui, claro, como sócio da GAM3 Parques e como sócio do Grupo Austral, também fui muito atingido, né? A GAM3, nós tivemos ali a Orla alagada, tivemos também o Parque da Harmonia alagado e estamos batalhando nesse retorno como muitos outros parceiros e amigos aí. Na dor, nós criamos o RS Nasce, o Renasce, que agora se transforma em RS Nasce, que é um grande coletivo, onde nós contamos com a grande parte, né, dos empresários de turismo e eventos do Estado, e nós estamos, né, nesse sentido, nos dividindo em grupos de trabalho, com várias entregas importantes, com pesquisa aprofundada sobre o impacto, sobre, né, o tamanho do estrago e a necessidade de retorno. E temos um grupo de comunicação que está direcionando uma campanha que tem 3 fases. No primeiro momento, essa campanha é para tirar o medo, o receio da gente voltar. Porque tem muita gente que ficou com receio de voltar a trabalhar, que é uma coisa complexa, né? Um receio de não estar puxando um jet ski há algumas semanas atrás, um receio de ir no restaurante, num bar, o receio de passear no final de semana. Nós temos que voltar, nós estamos de fato num pós-guerra, então nós precisamos voltar. Então a primeira parte da campanha é para a gente se posicionar e tirar o medo. Logo vamos ter um vídeo muito impactante que vai ser divulgado. A segunda parte da campanha é a gente poder comunicar, venham, estamos abertos, você pode vir, isso já está praticamente pronto agora, porque as pessoas podem chegar aqui. Sim, tem uma carência de voos, tem que se trabalhar o aeroporto alternativo, base de Canoas, Caxias, ainda tem uma precariedade de quantidade de voo, mas é possível chegar aqui. Nós já temos bares, restaurantes e vários espaços, né, em Porto Alegre que estão todos disponíveis. Serra, a mesma coisa, a Serra teve um impacto muito mais na sua infraestrutura, muito pouco no equipamento turístico. E a terceira etapa, essa primeira etapa imediata, a segunda etapa para começar agora já ainda em junho, a terceira etapa é para outubro, setembro, por aí, tá? Que é o seguinte, um conjunto de ações muito forte, de eventos proprietários, arrecadatórios e ações de marketing para a gente poder garantir
2025, 26 e 27, que essa é a necessidade de construção, os 3 anos do maior volume da história do estado do Rio Grande do Sul em eventos e a maior pressão de promocional e divulgação turística do Rio Grande do Sul da história, 25, 26, 27. É assim que a gente vai ter essa balança, né, fazendo a sua curva positiva de sair de um ponto A para um ponto B melhor do que nós entramos. Vinícius, esse, para mim, é o grande foco. Eu vejo sempre na questão do turismo, de eventos, o que nos chama a atenção é aquilo que só nós temos e ninguém tem. Em qualquer lugar do mundo. Você vai a alguns lugares para ver coisas únicas. E hoje está sob responsabilidade da GAN13 e vem crescendo ao longo dos anos, talvez aquele evento que seja mais característico do nosso estado, que é o acampamento Farroupilha. Né, e que vai ocorrer nesse cenário de não termos aeroporto e tal. O acampamento está garantido esse ano, a gente vai ter o acampamento ocorrendo normalmente e dentro assim, de uma perspectiva, qual é a estratégia de crescimento para esse evento que já está mudando a cara dele nos últimos anos? André, então, a minha percepção, tá? Aí como um dos líderes desse evento, no sentido de produção e tal, junto, obviamente, com a Comissão Municipal dos Festejos, que ingere sobre essa questão, nós estamos nos reunindo direto. Primeiro, a minha percepção é que esse evento é o evento mais querido no coração do gaúcho. É um evento da autoestima do gaúcho, é um evento da tradição do gaúcho. Então, numa primeira análise minha, pessoal, esse evento tem que acontecer. Pode ser que ele seja um pouco diferente, mas ele tem que acontecer. Por outro lado, eu tenho minha visão de empresa, né? Então, nós estamos agora, tivemos toda a nossa infraestrutura, no caso da GAN3, sendo implantada, investida no ano passado, e tivemos esse caso terrível aí. Então, estamos numa avaliação muito mais profunda agora dos impactos, tá? Que nós estamos tendo dentro de todos os 175 hectares do Parque da Harmonia. Mas, a princípio, preliminarmente, a gente entende que estamos aptos a receber o evento. Tá? E talvez seja o que disse, o grande evento da retomada do orgulho de cada um de nós gaúchos. Né? Acho que ele tem esse papel muito forte. Assim. A gente entende dessa forma, tá? Que é a retomada, que é a volta da autoestima, do orgulho do gaúcho. O que acontece? Nós estamos tendo no mercado uma aceitação boa e até aqui, utilizando o teu fórum aqui, convidando mais uma vez aí as empresas que possam vir a nos ajudar nesse momento, porque, de fato, é um desafio grande, os custos são maiores, nós tivemos prejuízo no parque e tal, mas tem um tema que é muito importante, que esse a gente está procurando avaliar, que é o seguinte: não existe acampamento sem os acampados. E os acampados estão numa situação muito complicada, porque muitos deles perderam tudo. Muitos deles, se não perderam tudo, tiveram que deixar suas estruturas de CTG, por exemplo, para abrigar outros. E a gente está conversando agora direto, fazendo reuniões para entender um pouco melhor essa necessidade e ver como que nós podemos, de alguma forma, né, no mercado, ter apoios, ajudas, aí, quem sabe, que possam auxiliar os acampados que estão com uma condição muito precária, né, de possibilidade de investimento para levantar os seus galpões e poder ativar, dada essa tragédia. Como é que a gente pode ajudá-los? Então, se está confirmado ou não, a gente ainda está avançando nisso. A nossa pretensão é que sim, que ele aconteça, entendemos como super importante, né? Sabemos que a prefeitura, né, está agora totalmente envolvida com a questão da ajuda, então estamos até tirando ali, porque nós já tivemos, de alguma forma, algum apoio da prefeitura para manifestações culturais e tal. Estamos procurando trabalhar de uma forma que não precisemos desse recurso, até porque a prefeitura tem todo um foco agora realmente na salvamento de vidas, reconstrução de vidas e moradias. Então, nós estamos procurando trabalhar incansavelmente para fazer esse evento acontecer. Bom, Vinícius Garcia, sócio da GAN3, do Grupo Austral, obrigado por estar conosco aqui no Multicidades, Vinícius. Obrigado, André, é um prazer e estamos à disposição. Obrigado. A gente vai seguir falando sobre esse setor de eventos, sobre um outro tema que é muito importante. Criado durante a pandemia, o novo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos e Turismo, o PERSE, foi citado aqui no bloco anterior. Ele foi sancionado pelo governo federal em maio, apesar de resistências da área econômica, depois que as enchentes, mais uma vez, afetaram esse mercado que já sofreu com a pandemia. Essa medida prorroga compensações tributárias das empresas de todo o país. Mas agora o governo e os parlamentares do Rio Grande do Sul estão pedindo um PERSE a mais, voltado aqui para o estado, que foi atingido pela catástrofe climática do último mês. Para falar
desse e de outros pontos do setor de eventos. Participa conosco também aqui do programa a diretora da Capacitar, a Eliana Azeredo, que há 25 anos atua nesse mercado, aqui no Rio Grande do Sul e fora dele, né, Eliana? Tem conseguido manter o trabalho fora do Rio Grande do Sul nesse período, apesar das enchentes por aqui? Uma boa noite. Boa noite, André. Tudo bem? Prazer estar contigo aqui. Na realidade, sim, a gente está conseguindo, e na realidade acho que quem consegue fazer eventos fora do Rio Grande do Sul consegue se salvar. Mas já teve eventos início de junho, hoje era para a gente estar em Brasília, numa grande conferência, mas como o número de delegados, inscritos era muito grande, acabou sendo também transferida. A gente estava falando aqui no bloco anterior sobre a questão do turismo, sobre a necessidade de auxílio. O PERSE, que foi sancionado pelo presidente Lula, retomado, revalidado esse ano, ele é suficiente para o setor ou a gente precisa de um auxílio diferenciado aqui para o Rio Grande do Sul, Eliana? Não é suficiente, não. Foi importante o PERSE, eu acho que é uma vitória aí da ABRAP, das nossas entidades, mas ele hoje não é suficiente para resolver o que aconteceu. Porque, né, eu estava ouvindo aí meu colega Vinícius, o que está acontecendo, André, é que as pessoas, diferente da pandemia, né, e o PERSE foi super importante, nós somos agradecidos, né, agora o presidente ter sancionado o PERSE, mas ele resolve o passado. Tem empresas do setor que ainda estão endividadas com o Pronamp, com recursos que pegaram na pandemia e não conseguiram, ainda estão pagando. Então, realmente, um novo auxílio e até esse PERSE gaúcho que estão conversando aí, que está sendo, né, é super importante para o setor. Eliana, você foi muito atuante na pandemia, na época da pandemia, na organização do setor de eventos, acompanhei isso de perto, era superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa quando houve essa organização do setor de eventos. E agora, mais uma vez, o setor precisa se reunir para demonstrar sua força e, obviamente, garantir suas estratégias de sobrevivência. O que ocorreu agora é pior do que ocorreu lá em 2020, 2021, Eliana? André, primeiro que tu não acompanhou só, né? Tu nos ajudou muito. Foi importante nesse processo aí, inclusive para nos levar para frente de autoridades, do executivo, e o setor é muito agradecido. Mas, André, não é pior do que aconteceu. É pior, porque eu acho, né, eu estava de novo aí, né, ouvindo o Vinícius, nós dissemos agora no nosso setor que lá na pandemia nós resolvíamos, foi difícil, foi horrível, não podemos comparar, mas nós estamos comparando empresas que perderam. Lá, o Brasil inteiro estava parado, o setor de eventos inteiro estava parado. Então, tu acompanhou, nós fazemos várias gincanas, correr atrás de doações de empresas, comprar cestas básicas, e a gente resolvia com o nosso setor. Hoje, né, tu sabe, tem escutado aí que o nosso setor, além de perder casas, perdeu tudo, perdeu empresas. Então, não adianta... eu conversei, Eliana, com o Alexandre da Ambientalize, e ele estava me narrando, me mandou fotos de praticamente todo o acervo dele que ele tinha de locação, de móveis para eventos, foi-se embora com a enchente. Ou seja, é diferente da loja fechada, da empresa fechada, sem os produtos estavam lá, agora não tem mais os produtos, tem que repor tudo isso. Exatamente, isso aconteceu, porque nós temos naquela área industrial ali, a área do aeroporto, uma série de empresas, muitas das empresas ali, tu pega, né, o pessoal da Locari, tu pega o pessoal da Elo de equipamentos, o próprio Nelson da Mulibuli. Então, pegou de cheio muita gente, alguns outros estavam no 4º distrito, e muitos na área de Canoas, o pessoal de cenários e tudo, que ficou sem maquinário, que ficou sem empresa, tem empresas que agora estão conseguindo entrar para limpar. Então, o que eu te digo é o seguinte, André, depois da pandemia, quando terminou a pandemia e a gente voltou, e voltamos muito bem, o mercado estava aí voando alto, né?
dos últimos 2 anos, se recuperando, né? As pessoas com necessidade de participar de eventos, de shows. E agora não, agora se voltasse, que é outra dificuldade, né? Se voltasse o aeroporto, se voltasse a Fiergs, nosso mercado está com as empresas, né, os nossos fornecedores sem condições de voltar, sem por onde as pessoas chegarem ou saírem, e um dos principais centros de eventos alagados. E boa parte da estrutura turística comprometida, né? Um dos grandes atrativos turísticos de Porto Alegre, vou repetir aqui, acho que é a terceira vez que falo no programa, que é o Cais Embarcadero, que mudou muito a relação da cidade. Ali nós vamos passar esse ano, certamente, sem o embarcadero. Sem embarcadeiro, tu sabe que tu deveria chamar o Eugênio aí para conversar, ele está muito no nosso grupo do RS Nasce aí, tem sido um parceiraço e está sofrendo muito porque, né, ali não é fácil, né, não é, são alguns lugares que a gente sabe que não é só limpar e recomeçar, tem que começar do zero. Bom, Eliana Zeredo, que é da Capacitar Eventos. Eliana, obrigado por estar conosco aqui e a gente segue acompanhando aí o RS Nasce também. Obrigada, André. Aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, Eliana, que é uma das proprietárias aí da Capacitar, que é uma das maiores empresas de eventos aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem trabalhado muito com esse setor de eventos e um dos setores que mais tem atraído e trazido gente para Porto Alegre é o setor de espetáculos, né, de shows. Participa conosco aqui também do programa o sócio-diretor da Opinião Produtora, o Rodrigo Machado. O Bar Opinião sentiu os efeitos da inundação aqui em Porto Alegre, tanto no espaço do Opinião, ali no bar na Cidade Baixa, a casa precisou fechar. E no final do mês de maio reabriu, levou artistas para o palco num grande show solidário, arrecadando donativo aos atingidos pela enchente. Mas também foi afetado no Pepsi on Stage, também foi afetado no Teatro Turupiva e indiretamente também afetado no Araújo Viana, que é talvez o maior palco de espetáculos que a gente tenha no Rio Grande do Sul e que atrai muita gente para Porto Alegre para ver grandes nomes da música brasileira, da música internacional que se apresentam por ali. Rodrigo está conosco aqui. Rodrigo, uma boa noite. Obrigado por estar com a gente. Quando é que a gente vai conseguir, Rodrigo? Estava falando há pouco com a Eliana, com o Vinícius, da importância do aeroporto, que nos faz falta nesse instante, e para shows, sobretudo para vir esses equipamentos, para vir os artistas, ele é fundamental. Quando é que a gente consegue retomar essa agenda de shows tão rica que a gente tinha mantido, sobretudo no Araújo aqui? Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, André. Boa noite, telespectadores. Pois então, André, hoje nós estamos passando por um momento atípico, diferente da pandemia, né? Todos esses momentos estão sendo diferentes, né? Passo a passo. Nós estamos dependendo muito da boa vontade dos artistas, né? E dos profissionais que precisam chegar no Rio Grande do Sul para se apresentar, sejam eles artistas, palestrantes, atores, né? Tem uma gama muito grande de pessoas que precisam do aeroporto para exercer as suas atividades no palco, né? Hoje nós estamos começando a entender que o palco que o aeroporto de Canoas, assim como de Caxias, ele é essencial para a nossa atividade, né? Ele está acontecendo de uma maneira... nós estamos jogando muito depende muito da idade do artista para se mover com algumas distâncias, apenas chegar em Canoas, que não é uma coisa muito fácil, né? Ele é um pouco tumultuado, mas resolve, né? Tem artistas que já estão falando assim, nós vamos chegar de qualquer jeito na cidade, né? Porque querem fazer... Olhando para o Araújo, me vem à cabeça sempre a Alcione, que tem um show marcado para novembro, né? Que é uma senhora hoje em dia, uma grande cantora, uma senhora. Será que a Alcione vem e para em Canoas e faz esse processo? O Canoas é o menos ruim de todo o processo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, não de uma pessoa idosa, mas de uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, que é o Herbert Viana, né? O Paralamas confirmou a sua estada no Araújo Viana em agosto, né? Eles vão chegar em Pelotas, que eles têm show naquela região. Eles sobem de Pelotas para Porto Alegre, fazem um show em Porto Alegre e saem do Rio Grande do Sul por Caxias do Sul, né? Ou seja, isso é um exemplo de boa vontade e da necessidade de manter
e ajudar na saúde mental do povo gaúcho, né? Isso que é importante, que nós estamos sempre batendo nessa tecla, que a necessidade de retomar, a necessidade de voltar, ela não é uma questão de entretenimento apenas, né? Ela tem, além da questão de movimentar a economia, né? De fazer essa economia circular, porque os trabalhadores do setor de eventos, eles necessitam disso. Eles não são trabalhadores na sua grande maioria, trabalhadores de CLT, são trabalhadores que precisam trabalhar, eles trabalham para receber, né? Eles trabalham por diárias, né? E também tem a questão da saúde mental, né? Então, esses artistas que estão se propondo nesse momento de dificuldade, sair um pouco da rotina normal, né? Que é chegar de um aeroporto como Guarulhos, Congonhas, Santos Dumont, e chegar no Salgado Filho, né? Eles estão se propondo a ter essas variedades, né? Essas variações nesse momento, né? Isso é muito importante para toda uma cadeia aqui do Rio Grande do Sul que está realmente bastante necessitada. Rodrigo, essa cadeia se conheceu, se revelou muito na pandemia. Hoje nós estamos passando por uma crise muito próxima daquela crise da pandemia, dessa vez muito localizada aqui no estado. Você entende que a sociedade como um todo, os governos passaram a entender e olhar para o setor de eventos e turismo de uma outra forma? Com certeza, André, com certeza. Assim, no começo da pandemia, eu me lembro como se fosse hoje a nossa primeira reunião, eu, a Eliana, o Vini Garcia, o Roberto e a Ana Leite, lá no escritório do então secretário Gastal. A gente chegou pequenininho, tímido, né, dizendo assim, olha, nós precisamos trabalhar, e o Gastal nos deu uma tarefa que foi desmembrar o setor de eventos, que nós estávamos tudo dentro do mesmo saco. Então tinha assim a panfletagem da esquina e o grande show no estádio, estava sendo tudo considerado evento, passando pelo casamento, pela festa de aniversário, pelo 15 anos. Não que nem algum desses seja menos em relação ao outro, porque tudo é evento, mas cada um na sua dimensão. Então, a partir desse momento, nós começamos a separar isso e nós começamos a entender o tamanho do setor de eventos. E nós começamos a falar, de uma certa maneira, que isso não é um setor, é uma indústria. Vocês mapearam quantas atividades, Rodrigo, envolvidas no evento? De cabeça eu não sei, mas tem uma coisa muito maior que isso. Nós sabemos que quando o setor de eventos começa a trabalhar, ele envolve outros 70 setores da economia. Isso é importante. Né? Então, assim, ele é tão ramificado, né? Porque que vai da panfletagem ao um leque muito grande de atividades. Essas atividades, elas envolvem outros 70 setores. Aí tem o engenheiro, o arquiteto, a papelaria, o advogado, coisas que as pessoas nem se dão conta, né? Que são setores que são envolvidos quando uma produtora resolve começar a vender um ingresso, quando uma empresa de eventos sociais inicia uma atividade, um casamento, uma festa de 15 anos. Isso é muito complexo. E a partir desse momento, nós realmente começamos a entender o tamanho do nosso negócio. Bom, o setor saiu mais forte da pandemia. Pesou muito sobre o setor a pandemia, mas ele renasceu muito forte. Ele renasce de novo? Você está com essa expectativa e esperança? Tu sabe que eu me pergunto isso, André, todos os dias. Realmente uma pergunta. Eu não sei se os meus pares, né, concorrentes, que hoje não são concorrentes, são parceiros de mesa de negociação, eu não sei se eles se perguntam, mas eu me pergunto isso todo dia. Eu tenho certeza, eu sou um otimista por natureza, né, mas com o pé no chão. Exatamente por causa disso, porque as pessoas, quando elas saem de uma crise, isso nós enxergamos muito fácil depois da pandemia, elas precisam respirar novos ares, né? E a cultura, o entretenimento sempre te traz isso, mesmo que não seja de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais robusta, mas ele é um acalanto assim, um acalento no coração, na saúde mental, e isso é muito importante, as pessoas buscam isso. Né? Então, assim, tem setores que eles crescem muito após a pandemia. Isso não é nenhum estudo científico, é apenas uma observação de uma pessoa que tem 30 anos de mercado, né, que é o setor da estética e é o setor do entretenimento. Né? As pessoas precisam, sabe, viver, né, recomeçar, mesmo que seja de uma forma
não superficial, não é superficial a palavra, mas mesmo que não seja uma coisa muito robusta, né? Mas elas precisam dar o pontapé inicial. É um sentir-se bem num momento, né, Rodrigo? Exatamente. Poder voltar para casa tranquilo, assistir um bom show e jantar depois, movimentar essa cadeia que você fala, o Uber e por aí adiante. Para a gente encerrar, Rodrigo, teve algum cancelamento definitivo nesse processo aí de apresentações? Sim, André. Assim, a grande maioria dos movimentos entre maio e junho foram shows que foram transferidos para o final do ano, para o segundo semestre, né? E foi muito complicado para a gente, porque as nossas agendas, tanto do Araújo quanto do Opinião, são agendas que já estavam comprometidas, né? Bastante complexas. É difícil de achar uma data disponível para incluir. Foi difícil de achar, mas foi encontrado, né? Nós estamos, assim, de certa forma, nessa semana está sendo votado no Senado a PL que nos coloca em situação de pandemia, igual à pandemia, ou seja, o setor de eventos e serviços, ele não precisa devolver ingresso desde que entregue os eventos até o final de 2025, que é o que não vai acontecer, né? Nós vamos entregar ainda esse ano, porque não tem um volume tão grande e, teoricamente, foram poucos períodos. Mas sobre o cancelamento, sim, tiveram poucos cancelamentos por uma questão de logística, na grande maioria shows internacionais, né? Porque o show internacional ele é uma logística muito mais complexa. Ele está dentro de uma turnê, né? Está dentro de uma turnê, então assim, ele não vai sair do Brasil e vai voltar para o Brasil, né? Por mais que ele se comova, enfim, existe toda uma questão muito complexa. Então esses... Eu estou encerrando esse programa na pergunta na ordem errada. Eu devia ter primeiro te perguntado isso e depois te perguntado da expectativa e da esperança, porque é bom a gente encerrar com essa esperança que a gente fica. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui conosco, sucesso no trabalho, na retomada, não só para a Opinião, mas para todo o setor de eventos, de serviços, de turismo, para a gente aqui no Estado. Obrigado, uma boa noite, viu? Eu agradeço, André. Obrigado. A gente encerra o Multicidade de hoje por aqui. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 51 995 882374. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.